Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Raabe, Dentro disso, como seguir a Deus em meio à nossa cultura. Raabe já havia feito algumas opções importantes quanto ao valor do seu corpo e de sua alma. Nessa passagem de Josué, capítulo 2, versículo 1 ao 21, ela está diante de outra escolha. Essa cena se descortina com as 12 tribos acampadas no lado oriental do rio Jordão, prontas para começar a conquista de Canaã. A primeira cidade que os israelitas teriam que conquistar era Jericó, a cidade das palmeiras, no exuberante Vale Verde. Deus prometera a seu povo uma terra que manava leite e mel, e esse vale correspondia a essa descrição. Jericó era a mais poderosa das cidades fortificadas em Canaã. Os muros, com cerca de 7 metros de altura, pareciam invencíveis. Ali havia 2 muralhas com um espaço entre elas. Se o inimigo conseguisse escalar o primeiro muro, ficaria preso nesse vão, tornando-se alvo fácil. A cidade era bem protegida. Intercaladas ao redor de toda a cidade, por cima dos espaços entre os muros, existiam casas sustentadas por fortes troncos. Numa delas morava Raabe. De alguma forma, os espiões israelitas conseguiram entrar em Jericó. Porém, como descobrir o que necessitavam sem serem vistos? Haveria lugar melhor do que a casa de uma prostituta? Os mercadores que visitavam a cidade perguntavam por esses locais. Logo, não deve nos surpreender os 2 espiões terem ido à casa de Raabe. O rei suspeitou desses visitantes e enviou oficiais à casa exigindo que fossem entregues à força policiais de Jericó. Raabe teve que decidir em segundos. Optaria pelo patriotismo e os entregaria ao rei, ou mentiria tornando-se traidora. Raabe não tinha tempo para pensar ou consultar pessoas de confiança e teve que decidir rapidamente. Ela optou por mentir para as autoridades. Os soldados que vieram bater sua porta acreditaram nela e saíram em busca dos espiões na estrada que leva ao Vale do Jordão. À semelhança de muitas escolhas momentâneas que fazemos, a decisão de Raabe mostrou quem ela era e o que acreditava sobre si mesma, sobre seu mundo e sobre Deus. Sua fé a encorajou a ir contra o seu povo e seu governo quando foi confrontada com aquela decisão súbita. Raabe decidiu colocar sua vida e seu futuro no Deus de Israel. Estava convencida ao falar aos espiões que o Deus deles era o Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. E essa é a única maneira pela qual podemos confrontar nossa cultura ou ir contra a sociedade ao nosso redor. Encontramos a coragem de fazê-lo somente quando estamos convencidas de que o Senhor, nosso Deus, é Deus supremo em cima no céu e embaixo na terra. Raabe conhecia o suficiente sobre Deus para crer que ele usaria seu grande poder para beneficiar seu povo. Ela sabia quão espessas eram as muralhas de Jericó. Também sabia como eram cruéis os soldados de sua cidade. Ela podia ver como Jericó era impenetrável para qualquer invasor. Mas, apesar de tudo isso, ela creu que o Deus de Israel triunfaria. E creu nisso de maneira tão intensa que se dispôs a arriscar a própria vida. Raabe ousou contrapor-se à sua sociedade porque tinha uma fé sólida no Deus de Israel. No Novo Testamento, a encontramos como exemplos de uma fé excepcional. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela escolheu em paz os espiões. Acolheu em paz os espiões. Hebreus 11:31. Nessa galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, encontramos apenas 2 mulheres, Sara, a esposa de Abraão, e Raabe. Tiago também usou a fé demonstrada por Raabe como exemplo. Raabe,
A prostituta é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu os mensageiros e o fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. A fé dessa mulher não a levou apenas a fazer uma grande afirmação sobre o Deus de Israel. Também a encorajou a uma ação intrépida a favor do povo de Deus. O autor de Hebreus afirma que o fato de Raabe ter acolhido os espiões demonstrou a sua fé. E Tiago realmente reforçou esse mesmo ponto de vista. Sua decisão de agir foi a partir de sua fé. Depois de enviar os soldados de Jericó para uma busca inútil fora da cidade, ela teve uma conversa com os 2 espias. Confessou a sua fé no Deus de Israel e fez uma coisa. Pediu que, em troca de salvar a vida dos espias, a vida de seus pais, irmãos e irmãs fossem poupadas quando Deus entregasse Jericó aos invasores. Os espiões lhe asseguraram que a vida deles lhe serviria de garantia de sua segurança, com 2 condições. Ela não podia falar da missão deles às autoridades de Jericó e devia amarrar um cordão vermelho na janela de sua casa. Somente os que estivessem na casa no momento da conquista seriam salvos. Depois que eles concordaram com essas condições, ela os ajudou a descer pela janela com uma corda e lhes disse que se escondesse nas montanhas até que os perseguidores retornassem a Jericó de mãos vazias. Depois amarrou o cordão vermelho na janela e esperou. Esperou e esperou. Após os israelitas marcharem ao redor da cidade 7 vezes no 7º dia, como Deus lhes instruíra, as trombetas soaram, o povo gritou, as muralhas de Jericó ruíram. O exército de Deus avançou por sobre os escombros e travou uma batalha contra os soldados de Jericó. Josué chamou os 2 espias e lhes deu uma tarefa: irem à casa de Raabe, tirarem todos de lá e os colocarem em segurança, salvos. Raabe colocou sua vida nas mãos de Deus de Israel. E o Senhor cumpriu sua promessa. Salvou-a e a todos os que estavam em sua casa. Ainda mais nessa história. Raabe viveu entre os israelitas e tornou-se parte do povo de Deus. O fato de ter sido uma prostituta já não era relevante. Pela fé, ela passou a fazer parte da comunidade do Senhor. Uma das coisas extraordinárias que percebemos nos 4 evangelhos quando olhamos para a interação de Jesus com mulheres é que ele, muitas vezes, dignificou mulheres desprezadas. Repetidamente vemos a compaixão de Cristo estendendo a sua mão para mulheres que quebraram as normas e viveram de forma que as pessoas respeitáveis, digamos assim, as menosprezavam. Raabe nos lembra que ser incluída na família de Deus não tem nada a ver com nossa bondade, mas sim com a graça divina. Mas a história de Raabe ainda não terminou. Lemos em Mateus: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé. Raabe foi a tataravó de Davi, o grande rei de Israel. Mais surpreendente ainda ela ter sido uma ancestral na genealogia de Jesus, o Salvador do mundo. Raabe é um tributo às possibilidades que estão dentro de cada uma de nós, não importa o que tenha sido. O Senhor viu que ela poderia vir a ser. Isso se aplica a nós. Nosso passado é irrelevante. O que importa para Deus é somente o nosso futuro. O que quer que esteja atrás de nós não é tão importante quanto aquilo que está à nossa frente. As escolhas que fizemos no passado nos trouxeram onde estamos hoje. As decisões que fazemos hoje ou no futuro determinarão nosso destino. Algumas dessas escolhas serão rápidas. Elas serão consequência daquilo que somos e do que cremos a respeito de nós mesmos, do mundo e de Deus. São decisões que determinarão o comportamento que adotaremos. Raabe ouviu sobre o Deus de Israel, reagiu com fé e isso lhe trouxe vida em meio à destruição. Trouxe-lhe a salvação de toda a sua família. Deu-lhe um lugar em Israel e o casamento com Salmão,
que, conforme nos diz a tradição, foi um dos espias. Isso também lhe garantiu um lugar na genealogia do maior rei de Israel e na genealogia do Salvador Jesus Cristo. A que fonte você recorre quando tem que tomar decisões em sua vida? As suas decisões estão fundamentadas na fé no Deus amoroso e compassivo, cuja mão está sobre você para o seu bem? Seus atos demonstram a sua fé e como você anda com Deus e com o seu povo? Bom, terminamos por aqui mais um episódio de Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. Que a palavra do Senhor possa tocar o teu coração, que o Senhor possa cuidar da sua vida, em nome de Jesus.